Estamos de volta com o nosso Jogada Segundo Tempo, 5h30, para falar de Fortaleza. Fernanda Alves já tá aqui com a gente. E aí, Fernandíssima, boa tarde para você, tudo bem? Fernanda Alves. Boa tarde, André, tudo bem por aqui? Boa tarde também para todo mundo que acompanha a Verdinha e a TV Diário. Fortaleza segue na movimentação do mercado da bola e tem aí em vista um chileno. Foi sondado pelo Fortaleza, está na mira, que é o Rodrigo Echeverria. De manhã deu certo. Ó, de manhã deu certo, a gente disse o nome direitinho, mas agora deu enganchada. Mas é Rodrigo Echeverria, ele que tem 30 anos, está atualmente no León do México, é chileno, tem uma particularidade ali com o Kusevich, porque é amigo do zagueiro e também já defendeu a seleção chilena. É titular pela seleção do Chile, tem bons números, este ano fez 17 partidas e essa negociação com o Fortaleza, de acordo com a apuração do Diário do Nordeste, matéria que está lá na aba do Jogada, só acontece se for ali pelo valor de apenas, André e amigos, 4 milhões de dólares, que gira ali em torno de 21,9 milhões de reais, valor convertido na nossa moeda. Isso porque ele foi adquirido pelo Huracan no início da temporada por 2 milhões de dólares. E aí seria o dobro do que foi adquirido. Ele, Rodrigo, sinalizou o interesse de vir ao Fortaleza, mas tem que ver como é que vai funcionar essa negociação e esses valores em torno desse processo, André. É uma grana alta, o jogador valorizado, jogador de seleção chilena, Valber Freitas, mas que de todo modo mostra como o Fortaleza está mapeando mercado brasileiro, mercado sul-americano, mercado da América do Norte, no caso do México, tá de olho aí em outras possibilidades para tentar encontrar soluções, para ser criativo e encontrar soluções para reforçar o seu elenco. Então, não tem essa de estar olhando aqui apenas para o mercado brasileiro, até porque o Fortaleza tem ido muito ao mercado internacional, sul-americano, para contratar novos reforços, independente do acerto ou não com o Echeverria, mas mostra esse olhar, né? Mostra esse olhar e mostra também o quanto o Fortaleza está disposto a gastar. Né? Porque quando ele vai para o mercado e vai analisar isso tudo, o Fortaleza tem que ter esse dinheiro todo, né? Para poder trazer o atleta em questão. 4 milhões de dólares, meu amigo. 21,9 milhões de reais. Só mais um pouquinho você tirar ali o artilheiro da Série B, que é 30 milhões que tem que tirar de lá, né? Mas, né, tem aí a questão, de fato, do Fortaleza estar buscando mais os estrangeiros. E aí vem aquela polêmica, né, André? Que todo torcedor, né, de fato, perdeu um gol feito aí. Que você estava olhando. Ainda bem, a Internacional. Você estava olhando ali, eu vi aqui. A Inter de Milão perdeu uma grande oportunidade. Vejamos, o Fortaleza indo buscar fora, com esse valor todo, porque você tá vendo aí, 3, 4 jogadores que o Fortaleza foi buscar, era mais de 2 milhões de dólares, um era 1 milhão de dólares, o outro não sei o quê. Então tem que ter esse dinheiro, primeiro. E aí vem a questão, que o torcedor, ele acaba falando, sim, só vai contratar estrangeiro de fato, só vem estrangeiro agora pro Fortaleza, o Vojvoda só coloca estrangeiro, e aí fica esse embate entre o torcedor, inclusive quando entra mais essa situação aí de contratação. Só vai trazer estrangeiro, só presta estrangeiro no time, né? Então fica esse embate todo aí. E falando de 4 milhões, meu amigo, de dólares, não é qualquer dinheirinho não, né? É uma grana alta. Ô, Fernando, e me parece até que por esses valores, é um interesse, mas que faz com que a negociação seja considerada difícil, não é isso? Exatamente, porque o valor é muito alto. E aí dificultaria o processo que o do Fortaleza quer para trazer dentro do elenco. Mas o nome é importante e a peça também, justamente no setor onde o Fortaleza precisa muito, que é o meio de campo. Seria um nome para somar e um bom nome, de fato. Só que com esse valor fica complicado para os cofres do clube, viu, André? São 17 jogos na temporada com 3 gols marcados. Tem o Echeverria. Mas... Ele é o quê? Ele é meio-campista, ele é volante. E ele é amigo do Kusevich, né? Também. Isso. E pode jogar ali também como é um jogador mais de meio defensivo. Mas, seu Wilton Bezerra, eu acho que os valores fazem com que a negociação fique de fato difícil, como disse a Fernanda. Tem essa questão do mapeamento de outros mercados, mas o foco, e a Fernanda trouxe isso pra gente também do Fortaleza, me parece muito voltado para esse setor de meio de campo. É claro que vai ter reforço para outros setores também. O Tite saiu, por exemplo, pode ser que haja uma reposição na zaga, no sistema defensivo. O Felipe Jonathan saiu,
vai ficar com Diogo Barbosa e Bruno Pacheco? Pode ser que tenha um outro defensor aí na mira? Vamos aguardar, mas tem atacante para chegar também. Mas, de todo modo, esse setor de meio de campo, ele tem uma atenção ali especial para esse mercado do Fortaleza agora de meio de ano. Antes que um companheiro até da imprensa sudestina dissesse isso, e essa observação fizesse parte de um comentário dele, eu disse aqui, nós somos a Europa da América do Sul. Fazendo assim uma comparação da Europa com a América do Sul em termos financeiros. Você é pioneiro. Não é? Sou pioneiro na opinião. Eu sou o dono da frase. É por aí? Você é o pai da frase. Exatamente, o pai da frase. E nós temos essa condição. E o futebol cearense é muito do ousado. Tem sido. Porque ele entrou através do Fortaleza, é bom que se diga, ele entrou para valer na contenda, ou nas contendas de ordem financeira. Mas é um risco. É um risco enorme. É preciso muito cuidado para não ser tragado pelo abismo. O abismo está ali, ó, uma boca aberta, esperando que você faça besteira para que ele o trague. E é nesse ponto que o Fortaleza tem que ter cuidado. Não conhecemos o jogador. A partir do momento em que nós não conhecemos o jogador, não sabemos também se ele vale essa ruma de dinheiro, como se diz aqui no popular. Essa ruma de dinheiro, esse saco de dinheiro. Quanto é? Quantos milhões? 4 milhões de dólares. 21,9 milhões. Convertido 21,9 milhões de reais. Não tem condição. Vamos dizer assim, o Fortaleza sabe que tem que competir. Eu sei que tem que competir. Eu sei que tem que entrar firme. Fortaleza já fez as suas. Fortaleza já fez contratações que nós nunca imaginávamos fossem possíveis. Até porque, seu Wilton, além do valor ser elevado, quando você faz uma contratação como essa, por exemplo, um aporte de mais de 20 milhões de reais para contratar um meio-campista, um volante, você já traz com uma pressão, com uma carga, uma cobrança maior pelo investimento feito. E outra coisa, você pensa que é só o jogador que vai ganhar? O jogador ganha e você fica obrigado a pagar um pedágio ao empresário. Vocês sabiam que tem esse babado? O empresário está lavando a égua. Você tem que pagar percentagem. Cheio de comissão no meio do mundo. Comissão ao empresário, a mulher do empresário, a família do empresário. Entendeu? É um negócio absurdo. O presidente do Cruzeiro, o tal do Pedrinho, né? Chamam de Pedrinho de BH. Pedrinho BH. Ele disse, que negócio é esse? Eu pensei que era para pagar só o jogador, mas eu pago ao clube, o empresário, ao amigo do empresário, comissão a não sei quem mais do empresário. Onde diabo é que eu vou parar? Então essas coisas... E ainda tem um clube revelador que ganha também uma porcentagem, ganha, né? tudo. Ganha tudo. Até a sociedade de amparo aos homens moradores de rua parece que tem participação. Descobriram uma certa feita que no bordeiro do Maracanã tinha dinheiro até para os escoteiros do Rio de Janeiro. Vixe Maria. Futebol é cheio dessas coisas. Tá parecendo esse golpe do INSS. Essas as taxas lá. Uma entidade vai lá e tira 50 para mim aí todo mês. Aí eu entro, tchá. Aí vem outra e diz, tire mais 60 para mim, tchá. Menino, isso em 5 anos já vai em bilhões. Você não sabe mais nem contar. Então, futebol tá desse jeito. É dinheiro para tudo que é lugar. Você sabe quanto é que movimentou o futebol brasileiro? Você sabe quanto foi o futebol brasileiro em 2024? Segundo estudos aqui do Esportes Só Valores, entre os clubes, né? 41,3 bilhões de reais. É muita grana. É preciso saber. Mas o importante é saber o que é que foi bem gasto. Só de porque patrimônio aqui entra Flamengo, Palmeiras e Corinthians, com patrimônios, com valores, né, de mercado estimados em 3 bilhões de reais. 3 bilhões. Mas nós somos do Nordeste. Nós somos do Saara brasileiro. Não se trata de conformismo, nem retornar à estética da fome. Não é nada disso. O Nordeste hoje é diferente, é do bom. Por uma série de fatores. Mas nós não podemos fazer besteira. Quanto foi que o Fortaleza gastou no negócio final com o Luceiro? Rapaz, Luceiro ficou por quanto pro Fortaleza? Eu sei que teve um pagamento de um acordo lá com o Colo-Colo, que foi mais de $1 milhão. Teve 11 milhões parece, não? Os 10 milhões que depois todo mundo descobriu que tinha esse valor, né? Saiu uma operação alta também, fora salário que se paga, as Quanto luvas do jogador. Fortaleza
pagou por Marinho, que nós já achamos na época muito alto. A operação toda, salvo engano, ia ficar ali na casa dos 20 e poucos milhões. Ficou isso já contando tudo? salário que Tá ia vendo? pagar e etc. Pensar isso. Quem mais? Quanto... Isso diluído em todo o tempo de contrato. Sim, mas é dinheiro, é uma grana. É uma grana boa. Por um jogador. 20 milhões. Mas então é preciso. Fortaleza, não, Fortaleza tem que competir, tem que encarar. Tem que encarar, mas com cuidado, porque o negócio tá feio. Os senhores estão vendo aí como é que tá a valorização do jogador. Jogador nunca vai ganhar 1 milhão, não. 1 milhão, ora 1 milhão. 1 milhão é nada, rapaz. Aí uma renda de um bom jogo dá quanto? Um jogo de futebol. Se for bom aqui pra gente, aqui dá 1 milhão. Se for uma renda boa. Se for uma renda boa, mas geralmente, eu vi difícil, rendas nesse campeonato mundial, em termos de nossa moeda, baixíssimo. Mas lá a média de público melhorou, Sim, né? melhorou. Tá com uma média de público de 40 mil pessoas Tá ainda. bom, então tá bom. Ainda Mas eu quero dizer tá o uma seguinte, boa média. Olha, você para arrecadar dinheiro para pagar um jogador, às vezes você tem que jogar um bocado de partida. É complicado. Aí é onde entra a questão dos direitos televisivos, Sim, aí entra outras coisas. de venda de Mas, jogos e etc. Eu tô trazendo só para um exemplo. Sim. Um exemplo. Porque antigamente, eu sou levado por isso também. Antigamente os times se pagavam com as rendas dos jogos. Torciam por um Ceará e Fortaleza ligeiro ou 2 para poder ajeitar a folha, porque não tinha de onde sair dinheiro. Hoje em dia, Wilton, eu digo pra você, a arrecadação de bilheteria, ela não nem existe mais. Ela não é nem top, tá nem entre as 5 principais fontes de receita de cada clube. Eu tô só dizendo, para comparar, eu fico assim meio amarrado nessa ideia. Aí eu vejo hoje, um jogador quer ganhar por minuto. Quanto dá para pagar 1 minuto aí? 1 minuto, meu? Sim, volta aí. Quantos minutos durante o dia? Isso é um absurdo. Porque se faz a divisão ali, né, da média de quanto é que o cara ganharia. Você viu a do Cristiano Ronaldo, não foi? Não quero nem saber. Eita, rapaz, ali o negócio é sério. Eu não vou nem lhe falar que é pra você não ter raiva. Mas, Fernanda... Não, raiva não, eu me sinto com urticária. Se o Echeverria tá mais difícil, tem jogador que tá chegando no PC nessa semana. Esse aí tá perto de ser anunciado. É o José Herrera. Ele tem 22 anos e está cada vez mais próximo de ser anunciado aqui no Tricolor de Aço. O Fortaleza só falta detalhes financeiros, como a gente já trouxe, mas isso já está bem amarrado. A expectativa é que ele chegue nesta semana aqui à capital cearense. O atleta de 22 anos tem características muito comuns de um jogador que já está no elenco, que é o Marinho. Ele é canhoto, mas joga pela direita, tem a opção de jogar tanto pela ponta direita como pela ponta esquerda, é atacante. Na temporada tem bons números, com 19 jogos e 5 gols até aqui, e é uma peça que vem para trazer também aquele cenário da cobrança sobre modificar a média de idade do Fortaleza, já que ele tem 22 anos e vinha em boa atuação lá no Argentino Júnior. Será a primeira vez que ele vai atuar no Brasil e também a primeira vez que ele sai do Argentino Júnior. A equipe que o revelou, ele sai do país, muda para um outro país, para um outro momento também de expressão, para tentar aí, vestindo a camisa tricolor, conquistar bons números, André. José Herrera, eu me lembro, com essa descrição que a Fernanda trouxe, a primeira experiência fora da Argentina, um jogador jovem que atua pelo lado do campo, driblador, habilidoso. Quem chegou com essas credenciais, Valber Freitas, foi o Machuca. Esse aí decepcionou. Que o José Herrera não siga o mesmo caminho, né? Tomara que não siga o mesmo caminho, até porque o Fortaleza vai investir, né, nesse jogador, vai trazer esse jogador, e é o que de fato precisa. A gente inclusive comentou aqui durante a semana passada com relação ao Marinho, né, que ele ser um jogador que cai muito e acaba não completando as jogadas. Que esse jogador pelo menos fique em pé, o Wilton Bezerra. Isso. E aqui no comentário, eu acho incrível esse comentário aqui, André, na nossa live. O real brasileiro é o dólar da América do Sul. Tipo isso, viu? É aquilo que eu falei. Eu tô descobrindo as coisas muito antes. Aliás, a gente tem que arranjar... Sempre na frente. Sempre. Não, claro que eu tô brincando, tô ironizando, não sou coisa nenhuma. Mas o fato é que você tem que arranjar uma punição antes que o crime aconteça. O negócio tá desse jeito. Tem que ser rápido do gatilho. O negócio está seríssimo, mas a gente falou aqui sobre ele não seguir o caminho do Emmanuel Machuca. Atacante é uma posição que tá precisando pro Fortaleza, atacante de lado de campo. A Fernanda disse que ele tem características similares ali ao do Marinho, por exemplo. Marinho tá devendo, Pikachu tá devendo também. Precisa olhar para esse setor também? Precisa, porque precisa fazer gol. Precisa do resultado, precisa dos pontos. Então o Fortaleza de fato precisa de alguém que, na verdade, hoje eu acho que tá faltando pro Fortaleza, e aí eu acho que
que fazia muito tempo até que eu não via. Uma pessoa que pegue a camisa do Fortaleza e segure a barra. Tá faltando pro Fortaleza, sabia? Faz um tempo que a gente não acompanha ali. Por exemplo, antigamente você via, não, o Pikachu vai entrar, vai resolver a parada. O Marinho vai entrar, vai resolver a parada. Não tem. Fortaleza atualmente não tem alguém que resolva a parada. Então o Fortaleza tá precisando de alguém que de fato se credencie dessa forma e que venha a somar dessa forma. E eu vou usar as palavras do Hilton Bezerra. Pois não. Quanto mais... À vontade. Melhor. Fortaleza, quanto mais jogadores, melhor. É esse a questão do Fortaleza atualmente. Precisa-se de mais protagonistas, mas olha, claro, não tá no coletivo também a necessidade de encontrar essas soluções? Mas eu acho que tendo alguém ali pra segurar a barra de vez em quando é bom. Pelo menos numa situação dessa que não tem ninguém pra segurar, meu amigo, você tendo pelo menos um ali que represente isso, como foi o Ricardinho muitos anos no Ceará, por exemplo, o Corrêa no Fortaleza muitos anos atrás, agora recentemente o Lucero sendo ali o goleador, chamando a responsabilidade de fazendo gol, é o que o Fortaleza precisa. Alguém que chame a responsabilidade. O Boba tá tocando num ponto muito importante. Por mais que se eleve o coletivo dentro do futebol, e hoje realmente o trabalho coletivo ele prepondera, mas nenhum trabalho coletivo evitará a supremacia do individual. Você sabe por que o futebol é interessante? Porque tem o individualista, tem o craque, tem o diferente, tem o cara que altera todo o panorama de uma partida. No dia em que você não tiver mais Pelé, Maradona, Messi, Neymar, Jairzinho, Garrincha, jogadores desse tipo, ninguém irá mais a estádios. Porque o futebol deverá ser uma coisa chata, mecânica, sem graça nenhuma. Desde que aqueles estudantes de Cambridge, lá na Inglaterra, eles inventaram o futebol, eles criaram o futebol e era uma cachorrada danada, 11 contra 11. O esquema, sabe qual era? 10. Era o goleiro e 10 na frente. Regra nenhuma, todo mundo lá na frente. Todo mundo lá na frente. E todo mundo lá atrás. Depois todo mundo lá atrás e todo mundo lá na frente. Então era 10. Aí depois foi organizando. Mas você sabia que as pessoas prestaram atenção naquela invenção do inglês dos rapazes de Cambridge? Sabe por quê? Por quê? As pessoas... Porque já naquele tempo existiam jogadores destacados. Já existiam os craques para aquele período. As individualidades. As individualidades. Por quê? Porque o futebol é arte. No Brasil é arte popular cultivável. Naquele tempo deixou de ser até uma preparação física para se transformar num teatro social. O futebol, você sabe, que serviu naquele tempo, né? Para entre os trabalhadores. Não, entre os trabalhadores, né? Já discussões a respeito de uma série de fatores, de direitos. Futebol, questões relacionadas a classes. A classe, né? Exatamente. A divisão de classe, essa coisa toda. Então, o individualismo, ele há de prevalecer sempre. É uma coisa tão rara e é uma coisa tão festejada que você vê Messi nos estertores de sua condição física, ele ainda é, pelo que fez e pelo que faz aqui e ali, diferente dos outros, ele ainda arrebanha multidões para um estádio de futebol. Eu acho que mais poético do que isso é impossível. E tem até a questão da própria inspiração, né? Pro próprio elenco, né? Quando você tem ali alguém chamando ali a responsabilidade, de fato jogando bem, você chama a responsabilidade para você, você até consegue inspirar os outros jogadores a jogar bem. Né? E o que a gente não tá vendo aí no Fortaleza nesses últimos dias. Pois é, o coletivo ele serve também para potencializar essa individualidade. Sim. Da mesma maneira que essa individualidade ela aparece em determinados momentos para também fazer com que o coletivo funcione melhor. Por exemplo, uma dupla que dava muito certo, e eu não tô dizendo que um caiu de desempenho por causa do outro, mas quando um tava muito bem, o outro também tava, Lucero e Pochettino. No ano passado, inclusive, o Lucero fazendo gol direto, muito com assistências do Pochettino criando jogadas, situações de gol. E aí, quando um teve uma queda de desempenho, o outro acabou também não mantendo o mesmo nível de atuação. Então, é óbvio que o coletivo como um todo, ele deve prevalecer. O WB bem fala sobre os artistas que individualmente eles fazem a diferença.
Eu gosto muito do jogo coletivo, eu gosto de um time bem treinado, eu gosto de um time bem organizado, que cada um sabe ali o que deve fazer, os movimentos são bem coordenados. Eu vejo muita beleza nesse tipo de jogo, do que propriamente um jogo que só se apoia nas individualidades. Mas